Então, quando o Ryazanov, né, a pedido do Lenin, etc., cria o Instituto Marx e Engels, acho que é 19, ah, ele vai criar vários departamentos do Instituto Marx e Engels, e um dos departamentos, dos mais importantes, é o que é o Departamento de Crítica da Economia Política. Eles vão pensar a primeira mega, né, as obras completas de Marx e Engels, como uma edição científica, né, das obras, e o Isaac Rubin fica encarregado do departamento da crítica da economia política. Então, que vai publicar nada mais nada menos que para a crítica da economia política, o Capital, os Grundrisse, e os diversos manuscritos, as teorias da mais-valia. Essas coisas são, em geral, são nomes atribuídos, né? Teorias da mais-valia, Grundrisse, etc. Uma edição crítica, né, dos 3 volumes do Capital, mas com base nos manuscritos, etc. Então, o Rubin fica encarregado disso, que é um departamento talvez o mais importante ali da publicação das obras do Marx dentro do IME, né? E ele faz algumas traduções, inclusive traduz para a crítica da economia política, traduz outros textos, e tem uma equipe forte de pessoas trabalhando com eles ali, com ele ali na época, né? Inclusive, acho que o Pachucanes trabalha um pouco fazendo a tradução da introdução de 57, que é quando eles iam anexar isso à edição do Para a Crítica da Economia Política. Então, é um sujeito que tem ali um conhecimento muito grande de crítica da economia política e, na prática, é o sujeito que tem o maior conhecimento mesmo desse tema dentro da União Soviética. Vira professor de diversas instituições, universidades ali, eh, e que mais? Escreve muita coisa sobre Isso nos crítica da anos economia 20. política, anos 20, Uhum. intercalado com prisões. Já nos anos. Ele é preso pela primeira vez, se eu não me engano, em 21 ou 23. Acho que 23, 21 ele é preso uma vez por ser contra a perseguição a mencheviques. Aí é preso por pouco tempo. Aí em 23 ele é preso de novo, fica 3 anos preso, se eu não estou enganado. Aí em 26 ele é liberto. E ele é sempre preso e trabalhando, né? Então muita coisa ele escreve da prisão. Tem um documento engraçado, porque ele está preso em Moscou, na prisão da Butyrka, e eles decidem transferir ele para uma outra prisão, não lembro se é na Crimeia, não lembro agora. Não, botar ele, desculpa, tirar ele do confinamento da prisão da Butyrka e botar ele em liberdade condicional numa região afastada. Acho que era na Crimeia. E ele se nega, ele pede para continuar preso, porque ele estava terminando um manuscrito importante de crítica da economia política. Então é uma coisa que você vê como ele era muito dedicado ao trabalho. O manual dele, né, de História do Pensamento Econômico foi o mais usado na União Soviética no período, teve diversas edições. Então, ele era, assim, de longe o sujeito que maior tinha conhecimento da crítica da economia política. E ele é muito relevante porque ele se insere numa certa tradição que vem um pouco da Rosa Luxemburgo, em algumas coisas do Hilferding, mas que não me parece que chegam numa proposição radical que ele chega, da compreensão da forma social do valor, da ideia de que o valor tem uma forma social e que aí é uma discussão sobre uma forma social que define as relações capitalistas. Vai para toda essa discussão que a gente está fazendo sobre a circulação, sobre a importância da esfera da circulação e do valor de troca como a, a forma do valor. Então, isso tem uma importância porque diferencia a compreensão do Marx de uma forma mais clara das leituras anteriores de economia política, principalmente de uma versão ricardiana ou de um ricardianismo de esquerda, que pensava o problema do valor muito vinculado ao ato de objetivação do trabalho. Então, eu trabalho, eu estou impondo valor, estou colocando valor em algo. Eu trabalho, eu estou colocando valor.
E aí você está pensando o valor fora da forma social. É um pouco isso. Então você poderia compreender que qualquer sociedade produz valor. A produção do valor é o que está vinculado à fisiologia humana, digamos. É uma compreensão fisiológica do valor. Então a particularidade para o Rubin, a particularidade histórica do capitalismo é apagada se a gente tem uma visão mais ricardiana. Então é a briga do Marx com a economia política, né? A economia política tirava o caráter histórico das formas sociais. E aí a teoria do valor do Ricardo, teoria do valor trabalho, como quer que se chame, pensava essa forma abstrata, de que o ato de trabalho é um ato de colocar valor ou de produzir valor, fora das relações históricas. E então o Rubin vai dar destaque bastante a isso. E quando ele faz isso, ele está se contrapondo a uma tradição que existia forte ali de leitura ou de interpretação do Capital entre os revolucionários, entre os bolcheviques, que era uma tradição que vinha do Bogdanov, do Alexander Bogdanov, dos textos que ele tem de economia política, de interpretação do Capital. Não só dele, mas também de outros, mas principalmente dele, que era uma leitura bem ricardiana. Então, assim, essas coisas são meio complicadas, porque os bolcheviques e diversos sujeitos que estavam encarregados pela planificação, pela economia, baseados nessas noções que vinham do Bogdanov, tentavam aplicar esses conceitos para a realidade deles, para o que eles estavam fazendo. Então, eles passavam a ver o ato de produção do trabalhador numa economia planificada como produzindo valor. E aí começavam a trazer todas as categorias da economia política para aquele tipo de sociedade como se elas fossem operantes naquela sociedade. É um pouco uma ideia de que que a burguesia ah, fazia tudo isso sem ter consciência desses conceitos, e nós estamos aqui armados do capital de Marx, conhecemos os conceitos, valor, valor de troca, conhecemos o que de verdade é o dinheiro, etc. Então nós vamos conseguir fazer uma economia planificada com base nesses conceitos. E os bolcheviques tentam, de alguma forma, eh, explicar o valor a partir do gasto energético, do gasto calórico, etc., com base no Bogdanov. Então tem todo um debate do começo dos anos 20 sobre isso. E o Rubin vai destacar e vai para um caminho totalmente oposto e falar da forma do valor como o valor de troca, sendo o valor de troca. Então, uma sociedade em que predominam as trocas, existe a forma do valor. Se você não tem uma sociedade em que predomina a troca, você não tem a forma do valor, você não tem valor. Não é uma sociedade que produz valor. A categoria valor, ela só corresponde ao capitalismo. Um pouco essa é a compreensão dele. E você não pode trazer essas categorias para organizar uma economia planificada, porque elas não existem. É uma outra relação de produção. E isso é todo um debate longo que vai tomar toda a década de 20, até que o Stalin vai proibir a discussão claramente. Ele fala, a escola do Rubin e a outra escola esse debate vai ser dissolvido, etc. e tal. Então, o Rubin tem uma grande importância nisso, de trazer uma crítica da economia política em elementos que o Marx colocou, e às vezes até a impressão que dá a partir do Rubin é que tem coisas que o próprio Marx às vezes é um pouco ambivalente, um pouco contraditório. Nisso eu me apoio um pouco é outro tema, mas me apoio um pouco na leitura do Heinrich, que diz que o Marx estava ali realizando uma revolução teórica, né, muito grande, e é natural quando você está realizando uma revolução teórica muito grande que você traga alguns elementos do discurso de um paradigma anterior, de um campo teórico anterior. Então você está construindo algo novo, mas ao mesmo tempo vem alguns vícios, alguns desvios, tal. E o Marx, em alguns momentos, no Capital, teria esses problemas, né? E aí o Rubin dá o destaque para um elemento contrário que ajuda a deixar mais clara a diferença entre um campo teórico da economia política e um campo de crítica da economia política. A importância do Rubin é bastante essa. Mas aí isso é parte de um debate que se tinha na época sobre a questão das relações entre as forças produtivas e as relações de produção.
Porque o Rubin está falando o que caracteriza a economia política é o estudo das relações de produção, não das forças produtivas. E os que são contrários a eles, que vão no final estar mais vinculados ao stalinismo, etc., vão estar falando que não, que a questão central são as forças produtivas. Eu acho que é interessante só para quem Claro. acompanha explicar talvez que esses são dois termos bastante caros na tradição e que de alguma forma vou dar minha interpretação, você me corrige se eu estiver errado, mas tem a ver com o aspecto, de um lado, as forças produtivas, o aspecto mais material, propriamente falando, né? Então, maquinário, ferramentas, etc. Mas que é material, então ele poderia existir em diferentes sociedades, né? E a Uhum. relação produtiva sendo a forma social com que essa materialidade entra em funcionamento. Então, uma Exatamente. coisa seria a mesma máquina no capitalismo, outra coisa a mesma máquina no Uhum. socialismo, mas cumprindo relações sociais diferentes. Uhum. Ou, se quiserem, um arado para a terra sob a escravidão, ou um arado para a terra sob a servidão feudal, materialmente é a mesma ferramenta, mas socialmente cumprem relações sociais diferentes. Eu acho que é bom, só Uhum. para situar, digamos assim, um pouco Claro. mais amplo, Sim. mas pode seguir o Não, argumento. é exatamente isso. Porque, no fundo, esses setores mais burocráticos, digamos, estavam muito preocupados com o aumento das forças produtivas, né? Então, assim, o que que é o central para definir o socialismo? É a gente ter uma máquina mais nova, uma máquina mais desenvolvida e tal. E o que o Rubin está apontando não é isso. É quais as relações sociais entre os produtores diretos que nós estamos estabelecendo? Vocês estão contrabandeando concepções da economia política, quando vocês estão pensando em contabilidade com dinheiro, salário, etc e tal. E, na verdade, todas essas categorias nunca funcionaram bem na União Soviética, não tinha lei do valor na União Soviética. Apesar da economia camponesa, apesar da NEP, apesar de todas as coisas que existiram, a reprodução da economia soviética não se dava pela lei do valor. Então, todas essas a forma preço, a forma salário, tudo isso, você tem estatísticas, estudos da época que mostram que era arbitrário. Você tinha um salário, um preço, mas era tudo arbitrário e como se fosse uma casca falsa. É, então, o que o Rubin está chamando a atenção para as relações de produção. Quando os caras ali, os burocratas, falam, não, não importa, a gente tem que ser mais produtivo, a fábrica tem que ser mais produtiva. E já tinha uma coisa, uma burocracia se destacando e forçando o trabalho, né? Então, ali você tem um longo debate, que é o debate sobre o objeto da economia política. Ele é descrito assim: qual é o objeto da economia política? Que envolve o Bukharin, envolve Lenin, envolve um monte de gente. E o Rubin é o cara que faz um estudo mais detalhado disso com base no Capital e com um certo refinamento do Capital, para chamar a atenção para as relações de produção contra os burocratas, os que tinham uma visão mais burocrata, digamos assim, produtivista, né? Que a questão é a gente tem que organizar a economia planificada e produzir a coisa mais organizada possível, etc e tal. Aumentar as forças produtivas. Tá, mas aí você está numa situação em que eles estão colocando uma coisa em cima do proletariado, entendeu? É uma forma estatal se impondo ao proletariado e forçando a produção. É, e a posição do Rubin tá indo no sentido contrário, mais do que a gente pensar que a gente tem que desenvolver a força produtiva, o socialismo é uma força produtiva superior. Ele está falando, não, na verdade, o socialismo são relações de produção entre as pessoas que não tem fetichismo, que não tem dinheiro, que não tem mercadoria, que não tem salário. Então, no fundo, o debate é meio esse, né, que está acontecendo. Essa é a principal razão pela qual o Rubin vai ser perseguido e vai ser morto nesse contexto? Essa é a principal polêmica, a principal divergência? No fundo, assim, claro que sempre entram várias outras coisas, né, no meio. Mas aí, por ele assumir essas posições, ele vai ser associado à oposição de esquerda, né? Porque Às ele é oposições. um dos apagados do stalinismo, né? É, Ele é um é. dos que. E na época ele era o mais importante crítico de economia política que existia na União Soviética, Como é que até tu, o começo dos anos 30. como é que tu explica essa contradição para o público geral? Esse é sempre um desafio para nós revolucionários não stalinistas, que é como é que a gente explica que a principal experiência revolucionária chegou num ponto em que ela matou os principais marxistas, os principais revolucionários, né? Olha, do IME, Instituto Marx e Engels,
dirigido pelo Ryazanov, que correu o mundo para juntar os arquivos do Marx e do Engels para fazer a fotocópia. Tinha os maiores especialistas em Marx da União Soviética. Os maiores estavam lá. Mais da metade foi morto. Dos 240, 120 foram mortos ali, até 37. A estatística lá dos membros do primeiro governo revolucionário também, né? Que eu acho que é só 2, eu acho que morreram por outras causas, né? O resto foi ou suicídio político Sim, ou assassinato, né? Perseguição, né? Com exceção, claro, do Stalin, né? sim. E aí eu digo isso brincando, assim, mas é uma questão séria para nós, porque o Rosdolsky tem o prefácio, a introdução que ele faz ao Estrutura e Gênese do Capital, que é um texto belíssimo, assim, para estudo sobre Capital, eu acho muito bom. E, cara, é de chorar em grego, né? Porque ele apresenta, eu acho que é o prefácio, alguma coisa falando assim, Sim. teriam gente muito melhor do que eu Uhum, para fazer esse estudo, uhum. essa sistematização. O problema é que não sobrou ninguém. Então É, tive que meio que eu fazer isso, não porque eu sou o melhor, mas porque foi o uhum, que sobrou, digamos assim. sim. E isso levado às últimas consequências é muito sério, porque realmente a gente perdeu muita gente boa, né? A gente Uhum, perdeu um- uma riqueza que a revolução é capaz de produzir também em termos teóricos, né? De conseguir reunir condições, inclusive materiais, para permitir o Instituto Marx e Engels, permitir uma série de departamentos de pesquisa e produção de pesquisadores, né? uhum, E é muito contraditório pensar a tragédia que foi também esse apagamento dessas grandes lideranças, esses grandes quadros, né? Sendo o Rubin talvez o mais destacado, né? uhum. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$ 10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima. Tchau, tchau.